Provérbios, capítulo 4 e o versículo 23. Diz o texto: sobretudo o que se deve guardar, isso é, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou, em outra versão, porque dele depende todas as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou dele depende toda a sua vida. Evidente que a palavra aqui, coração, não é órgão. Ele está falando da sede do pensamento, da vontade dos sentimentos. Então a minha mensagem está baseada em 3 perguntas, que eu vou ajudar você a responder. A primeira pergunta é: o que domina a sua mente? Que pensamentos têm prioridade na sua mente? Você já ouviu eu falar, e não apenas eu falar, outros pregadores, tudo, e também é científico o que eu estou falando aqui, tudo passa primeiro pelo processo mental. Você sente? Primeiro você pensa. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você vai agir? Primeiro você pensa. Olha que coisa linda, antes do advento das ciências humanas, a Bíblia é fenomenal, né? Ainda ficam uns tolos dizendo que a Bíblia é um livro antiquado. Antes do advento das ciências humanas, Jesus, quando vai falar sobre o que procede do coração, ele coloca na ordem exata. Quando Jesus diz, olha, o que sai da boca e procede do coração é o que contamina o homem. A primeira coisa que Jesus vai falar: maus pensamentos. A primeira. Não está à toa. Não é colocado de qualquer jeito. A primeira. As outras têm a ver com vontade e sentimentos. Ele vai falar de adultérios, de prostituição, de mortes, de blasfêmia, de falso testemunho. Mas a primeira palavra, olha, o que sai da boca é que contamina o homem, porque procede do coração. A primeira: maus pensamentos. Porque a mente humana governa todas as coisas. Então, não está aqui numa ordem, sabe, da axiologia. Está numa ordem correta. Porque se tudo parte do processo mental, então a primeira coisa que sai do teu interior é o que está na tua mente. E Jesus falou que o que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E parte, em primeira instância, da mente humana. Agora, 2 considerações que eu vou fazer com você, quando eu estou perguntando que pensamentos dominam a sua mente. Vamos falar de um rei fenomenal chamado Davi. Segundo Samuel, capítulo 11, um texto muito conhecido, diz que quando os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Diz nesse texto, de maneira sintética, que ele acordou muito tarde. Estava passeando pela varanda do seu palácio. Se você, para você poder entender, o palácio, a casa real, é a última. Isso é, na encosta é a que fica mais alto. Então, o rei do seu palácio, ele está vendo tudo lá embaixo. Olha que coisa interessante. Davi estava com tempo disponível. Acordou tarde, estava perambulando, sem fazer nada, chega na sacada, onde ele tem uma visão de tudo que está embaixo, e vê uma mulher formosa, diz a Bíblia, se banhando nua. Como ele estava com tempo disponível, ele também possuía uma mente disponível. E há um ditado, mas é um ditado antigo, mas que é verdadeiro. Mente vazia, oficina do chifrudo. Mente vazia, oficina do diabo. Está com a mente disponível. Meu amado irmão, a tentação não é pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, mostra o processo.
Cada um é tentado quando atraído. Aí vai começar. É envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, qual é o processo? A tentação faz parte da natureza humana. Se alguém é tentado é porque está sendo atraído por alguma coisa. Onde é que começa o pecado? Na concepção da mente. Cada um é tentado quando atraído. Envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, isso é, na minha mente eu maquino no abstrato o pecado, diz lá a Bíblia que dá luz ao pecado. Ele começa a aparecer. E aí vai dizer que o pecado sendo consumado, porque pecado não fica no abstrato, ele vira ato concreto, gera morte. Mas tudo começou na concepção da mente. É na mente. Tiago está falando uma coisa perfeita, que as ciências humanas agora estão falando, a Bíblia está falando há mais de 2000 anos. A mente humana, o poder da mente humana. Eu já falei aqui, vou repetir, a grande batalha entre a incredulidade e a fé se dá na mente humana. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mente. Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos, mente, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha onde se dá a batalha, e eu vou te dar a prova da batalha. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para destruir todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha onde é que se dá a batalha, na mente. É na mente humana que se dá a batalha entre a fé e a incredulidade. E se a fé vencer, você tem a mente de Cristo. Você só pode ter a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, se a fé derrubar a incredulidade. E é na mente. Olha o que o diabo está fazendo, gente. Olha o que está se fazendo hoje nos ensinos. É o quê? Para gerar incredulidade. Porque muito jovem da igreja vai para a universidade e escuta um monte de esquerdopata, de petralha, de ativistas da esquerda, do pensamento que é contrário a Deus, e vem para a igreja e fica perturbado. Fica perturbado. Aqui é a mente do cara. Não está preparado. A mente dele não está alicerçada em fé. Está na igreja, mas está brincando de igreja. Não vem para a escola dominical. Aí quando toma um bombardeio na mente do pecado, da iniquidade, daquilo que é contra Deus, ele fica balançado. Quanta gente vai para a universidade, ao invés de melhorar, piora. Quanta gente. Porque é bombardeada a sua mente. É aqui, ó. É na mente, o bombardeio é aqui. Então, pastor, como é que eu faço para guardar a minha mente? Já que o segredo, tudo parte do processo mental. E é por isso que Salomão está dizendo, olha, sobretudo, acima de tudo, guarda a tua mente, guarda os teus sentimentos, guarda a tua vontade, porque deles procedem a saída da vida. É eles que vão dirigir a tua vida. Pode levar você para a vitória ou para a derrota, para o sucesso ou para a desgraça. Então, se a mente é a coisa mais importante, como é que eu guardo a minha mente? Vamos para a Bíblia. Não tem nenhuma receita fantástica, não tem nenhuma profundidade teológica para dizer para vocês. Meu negócio é aqui, ó. É o livro. Meu negócio é esse aqui, é o livro. Tem gente que fica preocupada em pregar barafunda teológica. Tem gente que fica preocupada em pregar tanta teologia dele. E esquece de uma coisa tão simples e tão profunda e importante. A palavra. Vamos para a palavra. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui começa. Como é que você protege a sua mente?
Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Coloca na tua mente as coisas de Deus, é isso que Paulo está falando. Coloque na tua mente as coisas de Deus, se volte para o mundo de Deus, priorize Deus. Como é que eu posso proteger a minha mente? Meu filho, eu só vou falar do feijão com arroz, porque é o feijão com arroz mesmo que funciona. Como é que você protege a sua mente? Todo mundo conhece o Salmo 1. Todo mundo conhece. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, mente, de dia e de noite. Ocupe a tua mente com a palavra de Deus, não é com zap não é com a internet não. Ocupe a tua mente com a palavra de Deus. Você quer proteger a tua mente? Ocupe ela com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Por que tu acha que Paulo está dizendo orar sem cessar? Porque você não precisa dobrar o joelho para orar. Você não precisa entrar num quarto e trancar a porta. Você pode orar através da sua mente, porque Deus penetra na mente humana. Você está na van, indo para o trabalho? Aí está lá o crente indo para o trabalho. Está lá na Avenida Brasil, estou falando em tese, dentro da van. Engarrafado. Ih, fechou aquela loja ali, fechou. Carro amarelo, é um carro amarelo. Bonito. Você está dentro da van? Você está no volante do seu carro? Você está dentro do ônibus? Você pode estar orando. Por que você acha que Paulo está falando para orar sem cessar? Orar em todo o tempo. Você vai ocupar a tua mente. Você está ocupando tua mente. Orar e sem cessar. Está ocupando sua mente. Por que você acha que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, bem vos lembrai, irmãos, do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém, ainda vos anunciei o evangelho. Vai arruma uma vassoura. Está faltando trabalho? Pega uma vassoura, um pano de chão. Arruma uma ocupação para ocupar tua mente. Arruma alguma coisa para fazer. Olha que o homem segundo o coração de Deus estava desocupado. Tempo disponível, mente disponível. Arruma um troço para fazer. Vai ler um bom livro. Ok? Se ocupe de coisas. O que é que Paulo diz em Filipenses 4:8? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ocupa a tua mente de coisas boas. Não fica botando na tua mente lixo. Não põe na tua mente porcaria. E também tem uma outra coisa, meu irmão, que você precisa atender. Você precisa entender, atender, não entender. Meu irmão, preste atenção como é que a mente humana trabalha. Como a mente humana trabalha. Todas as informações que você vai captando, você tem quando no teu estado de vigília. Teu estado de vigília é esse estado que eu estou percebendo as coisas. Existe uma coisa chamada RAM, registro automático de memória. Tudo que eu estou percebendo está sendo registrado na minha memória. E o que eu não percebo no estado de vigília é registrado pelo inconsciente. Coisas que eu não percebo à luz do meu entendimento, da minha razão, daquilo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo, que eu estou percebendo, assim mesmo você tem um inconsciente que vai fazer registros. Então presta atenção como é que funciona a coisa. Quando eu e você nos deparamos com uma situação de adversidade, de dificuldade, ou para uma solução de um problema, a sua mente recorre à memória, para ver se tem lá no HD alguma informação para resolver o problema. Então,
Quando isso é automático, em velocidades espantosas e fenomenais que nenhum computador consegue. Que nenhuma máquina inventada tecnologicamente na área da informática consegue. Então, quando eu me deparo com uma situação difícil, quando eu me deparo com uma adversidade, em velocidades estupendas, a minha mente vai lá na memória para buscar alguma informação e me trazer à minha mente para eu dar solução ou saída àquele problema. Qual é o problema da geração de hoje? É que apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço, nunca os seres humanos tiveram tanta dificuldade para resolver problemas básicos e fúteis. Por quê? Porque a memória está cheia de zap, está cheia de Twitter, está cheia de Instagram, está cheia de porcaria que não vale nada. Então, quando você se depara com coisas fúteis e com problemas pequenos, não consegue resolver. Problemas medíocres. É uma geração que não resolve problemas medíocres. Porque a memória não tem informações privilegiadas pelo grande número de asneira que está gravado. Essa aqui é a questão, meu irmão. Isso vale para a vida material, isso vale para a vida emocional e vale muito mais para a vida espiritual, porque você tem a palavra. E a palavra tem um outro sistema que é mais poderoso que qualquer outro sistema. Porque nós temos, isso aqui é fabuloso, porque no processo da mente humana normal, ela vai buscar na sua memória uma informação para você, para que venha a luz do teu entendimento, para uma saída, para uma solução. Mas quando estamos lidando com o mundo espiritual, tem um outro elemento, um outro agente poderosíssimo, que vai trazer da tua memória numa velocidade maior que a memória normal pode dar, que já é espantosa, o Espírito Santo. Porque tem uma informação registrada do mundo espiritual, e o Espírito Santo vai lá certinho e diz assim, isso aqui, ó, toma. Aqui está a saída, aqui está a resposta, aqui está a direção, aqui está o caminho, aqui está a decisão, mas não tem nada. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, me dirigiu o quê? Se não tem nada nesse HD. Zerado, vazio, só bobagem. Sobretudo, guarda a tua mente, porque dela provém toda a direção da tua vida. O segundo conselho de Salomão, quando ele está dizendo, guarda o teu coração, ele está dizendo, guarda os teus, é o que ele está dizendo aqui, não sou eu estou só aqui trazendo para você, guarda os teus desejos. Sobre tudo que você deve guardar a sua vontade. A vontade é a faculdade da alma mais poderosa que existe no ser humano. A vontade é tão poderosa que ela consegue interferir na consciência. Você sabe o que é a consciência? É a natureza suprema do homem que rege a qualidade da alma. É a consciência, a lei moral e espiritual que aprova e reprova a nossa conduta. A vontade é tão poderosa que ela consegue interferir na consciência. Você tem a informação que é pecado, mas a vontade diz, faz. A vontade consegue interferir na consciência e nos sentimentos. Aquela expressão, quem ama trai. Porque traição não tem nada a ver com o amor, tem a ver com a vontade. Nós estamos enganados. Você pode amar profundamente seu marido, pode amar profundamente sua esposa. Se você brincar com a tua natureza, você trai. Porque a vontade que pertence à natureza humana, por isso que Jesus disse que a natureza humana é fraca, porque ela não está sujeita à lei de Deus, por isso que ela é fraca, por isso que manda fugir. É muito simples você entender isso.
Quantos aqui amam a Deus? Quem ama a Deus? Vamos, quem ama a Deus? Tá? Abaixa a mão. Então por que você peca? Não era para pecar. Se a lógica de quem ama não trai, então você não era para trair Deus. Porque o pecado é uma traição. Então não tem nada a ver, meu irmão. Cuidado com esse negócio. A vontade e o diabo é tão sem vergonha. O que Satanás está fazendo hoje ao erotizar crianças? É para destruir a área do impulso. Porque a área do impulso é uma das últimas coisas no psique do homem a ser formada. Leva 21 anos para que a área do impulso... Aí você diz assim, não. Tem vontade? Não posso. Não faço. O impulso leva 21 anos para poder ser formado. Olha como é que Satanás é sujo. Ele destrói a área do impulso num garoto de 8, numa menina de 7, de 10, de 12. Esse ser humano vai crescer vulnerável à vontade. Porque a área do impulso foi destruída. Não sei se vocês estão reparando a pesquisa sobre a morte de câncer por jovens, que está alarmante. O que é? O câncer do colo do útero. As meninas que estão tendo relações sexuais antes da hora. E agora estão vacinando meninos. Meu irmão, Satanás está ativo no planeta Terra, ele está solto, fazendo uma desgraça. A coisa é tão interessante que quando eu, como pastor, vendo e percebendo, e conheço o jogo, quando eu fiz uma postura, vamos fazer um boicote à Disney, só para fazer uma coisa chamada enfrentamento, para dizer que tem alguém que é contrário. Rapaz, você tem que ver os crentes nas redes sociais. Pastor, isso é besteira. Pastor, isso é uma bobagem. Nós estamos nos acostumando e nos coadunando com esse sistema perverso do diabo que quer erotizar crianças. Porque se erotizar crianças destrói a área do impulso, vai crescer um ser humano que não vai aprender a dominar seus impulsos. Não vai saber o que quer dizer não para a vontade. Porque a vontade tem o poder de interferir na consciência e nos sentimentos. Eu não estou dando chute. Eu estou falando aqui para você uma coisa que eu sei. Então eu vou dizer uma outra coisinha para você. Está lá, é a Bíblia. 2 Pedro 2,19 diz, de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Você é vencido pela vontade? Vai se tornar servo dela. É vencido pela bebida? Servo da bebida. É vencido pelo cigarro? Servo do cigarro. É vencido pela prostituição? Servo da prostituição. É vencido pela pornografia? Servo da pornografia. Hã? De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Cadê meu retorno? Sumiu, viu, filho? Hã? Onde é que é? Eu já falei para vocês, eu estava num debate na 93, ele já é falecido. Dr. Carlos Bacelar, neurologista famoso, ateu. No debate, ele abre a boca, um debate entre eu e ele. Um cara muito preparado e muito inteligente, Dr. Carlos Bacelar. No debate da 93, há anos atrás. Ele entra no debate e me entrega de bandeja. Eu falei, Jesus, obrigado, não precisava ser tão forte assim. Ele vira e diz assim, eu sou um perfeito idiota. Eu falei, o que esse cara vai falar aí? Aí ele vai dizer porque ele é um perfeito idiota. Ele diz, eu moro lá em cima no alto da Boa Vista. Um dia desse, 3 horas da manhã, eu acordo debaixo de chuva e tenho uma vontade danada de fumar. Procuro o cigarro que eu sempre tenho em casa e não acho. Troco de roupa, 3 horas da manhã, pego o meu carro, desço alto da Boa Vista, sendo arriscado a ser assaltado, vou lá embaixo para comprar uma coisa que vai me matar.
como o Dr. Carlos Bacelar, um médico de alto nível, neurologista, ele chega a essa conclusão? Porque a vontade o dominou. Aí quando ele acabou de falar, eu falei... Eu disse, Dr. Carlos Bacelar, olha que coisa linda. O senhor não acredita na Bíblia, mas o senhor é uma prova viva que a Bíblia tem a verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. De quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. O senhor foi vencido pelo cigarro, por isso que o senhor é escravo dele. Ele ficou olhando para mim com os olhos arregalados. Está na Bíblia, doutor Carlos. O senhor é uma prova. Está na Bíblia. Bem, eu vou dizer para você, já que estamos falando da vontade e do desejo, eu vou dizer uma coisa que você não deve desejar. E depois eu vou dizer alguma coisa que você deve desejar. O que você não deve desejar? Primeiro, o que é dos outros. E o que é dos outros? Vou detalhar. A mulher dos outros. Você está vendo o preço que Davi pagou por desejar a mulher dos outros? Rapaz, pagou caro. Davi pagou caro, mas pagou caro demais. O que é que você não deve desejar? Os bens dos outros. Geazi desejou aquilo que foi trazido para o profeta não quis, ele foi lá, só o profeta mudou de ideia. 2 Reis, capítulo 5. Acabou leproso. O que você não deve desejar dos outros? A posição dos outros. Adonias era irmão de Salomão. Ia ser príncipe a vida toda. Mas como ele desejou o lugar do seu irmão, não deixou só de ser príncipe, foi morto. Ao querer um lugar que não era dele, ele perdeu o seu lugar. Eu tenho visto gente que perde o seu lugar por querer o lugar dos outros. Passa a não ter nem mais o seu lugar. Não deseja o lugar dos outros não, vai? O que é que você não deve desejar? Você não deve desejar isso. Eu estou falando de vontade, aquilo que domina você. Ser o que o outro é. Você querer imitar? Pô, imitar é referências. Isso aí não tem nenhum problema. Poxa, isso aqui da vida desse homem, dessa mulher, desse pastor. Não é isso que eu estou falando. Lúcifer quis ser igual a Deus. Subirei até as mais altas nuvens e serei igual. Ele está dizendo isso, eu vou ser igual a Deus. Tu vai ser abatido até as profundezas do inferno. A questão é a inveja. Você sabia que o invejoso não sabe o que ele é? O invejoso é uma pessoa indefinida quanto a si mesmo. Como ele não sabe o que ele é e o que ele quer, ele passa a querer ser o que o invejoso, ele não quer uma coisa parecida que o outro tem, ele quer aquilo que o outro tem. Ele não quer se parecer, ele quer ser. O que você não deve desejar? O que você não deve ser uma força da tua vontade? Está na Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Os que querem ser ricos caem em cobiças e laços que submergem o homem à ruína e à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos transpassaram a si mesmo perdendo a fé. O desejo louco pelo dinheiro pode te arruinar. Pode te arruinar. O que você não deve desejar? Está na Bíblia. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo não é do Pai, é do mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos é a soberba da vida. O mundo passa com a sua cobiça. Acaba. Cuidado para você não desejar essas coisas efêmeras e passageiras e isso ser um cavalo de batalha no teu coração. O que você deve desejar? O que você deve desejar? Fazer o bem. Está aqui uma coisa boa para você desejar. Gálatas 6,9 diz: não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O que é que você deve desejar? A continuação de 1 João, capítulo 2, que começa no versículo 15, no versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Deseje, tenha o desejo de fazer a vontade de Deus. O que você pode desejar? Salmo 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei diante da sua face. Um profundo desejo de conhecer e de se relacionar com Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero te conhecer. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua glória. Eu quero te conhecer mais e mais. Lamento dizer que o desejo de Deus está em baixa. Mas não é no mundo, não. É na igreja do Deus vivo. Isso. Pelas atitudes. Pelo comportamento, como se busca a Deus. Se ora, se lê a palavra, se vem para a casa de Deus, se quer fazer algo no reino, se quer ganhar almas, isso tudo é uma demonstração. Porque quem tem fome de Deus quer obedecê-lo. Você jamais poderá ter relacionamento íntimo com Deus se você não aprender o princípio da obediência, se submeter à sua vontade. Então, quem não cumpre a vontade absoluta para a igreja, tem a vontade restrita, que é para você, aquilo que Deus quer da sua vida, e tem a vontade que é para o seu povo. Se você não cumpre nem a vontade que é geral, vai me dizer que vai cumprir a restrita. O que é que você deve desejar? Vou voltar para Filipenses 4:8. Se o apóstolo Paulo está dizendo, quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor, se alguma virtude nisso pensai, você pode desejar as coisas boas. Por exemplo, você que é solteira, desejar um casamento, uma boa coisa que você deseja, de um homem de Deus. É um desejo justo. Você é um homem e quer desejar se casar. Agora, uma coisa que eu ando estranhando, e eu vou dizer numa transmissão de satélite para toda a ADVEC, meu irmão, vai ter neguinho que vai gemer com quando eu vou falar isso. Mas vou começar dizendo aqui é um ensaio. Eu queria entender como é que um homem de 28 anos na cara, de 30 anos na cara, de 27 anos na cara, que tem emprego, que tem tudo, está namorando quem? Minha mãe. Só pode ser a mãe dele. Rapaz, eu fico olhando uns homens de hoje. Rapaz, eu fico olhando uns caras de hoje. Vem cá, tu não tem libido, não? Tu não tem hormônio masculino, não? Que negócio é esse, cara? O que corre na tua veia? É água? Pô, um cara de 28, 29 anos... Rapaz, 30, 31, 32. Eu tive aqui numa igreja afiliada, aqui nossa. Aí veio no final, na saída, aí vem um rapaz, aí a turma diz assim, aí pastor, tem 30 anos e até agora nada. Aí eu falei, o que tu tá esperando? Tô vendo. Tá vendo o que, rapaz? Essa igreja cheia de mulher bonita, pedindo por um macho, e vocês esnobando. Que história é essa, rapaz? Toma gente de homem. O cara ficou meio sem graça, não gostou muito da minha palavra. Mas o que é? Amamãezado. Está casado com a mãe. É impressionante esse negócio. Você pode desejar, querer ter uma casa. Não é nada demais.
Uma coisa boa, preciso de um carro para me locomover. Isso não é pecado, você pode desejar coisas boas, querer ter um emprego melhor. Não tem problema nenhum, teus sonhos, teus projetos, não é pecado. Paulo está dizendo aqui, se eu posso pensar é porque eu posso desejar. Se eu posso pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que tem virtude ou valor, então eu posso desejar. Não tem nenhum problema. Não há nenhum problema. Sobretudo, guarda a tua mente, porque dela provém as saídas da vida. Guarda a tua vontade, porque dela provém as saídas da vida. E em terceiro, guarda os teus sentimentos, porque dele provém as saídas da vida. Que sentimentos dominam você? Ódio? Rancor? Tristeza? Amargura? Angústia? Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Revesti-vos como eleitos santos de Deus, de entranhas, de misericórdia, de humildade, de benignidade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, pela qual foste chamado, domine em vossos corações e sede agradecidos. Vamos voltar. Olha a palavra de Paulo. Revesti-vos de entranhas. Não está falando de alguma coisa superficial, fácil de ser removida. Está falando de uma coisa que está entranhado no meu ser, que não é fácil de arrancar. Pode me fazer mal, mas eu não consigo te odiar, porque está entranhado o amor, está entranhado a benignidade, está entranhado a misericórdia. Entranhas! Ele não está usando uma expressão à toa. Ele está dizendo que esses sentimentos nobres devem estar entranhados em você, que não é qualquer coisa que arranca, porque aquilo que é superficial é fácil de sair. Agora, quando Paulo diz que o amor é o vínculo da perfeição, é que tudo que você faça sem amor é incompleto. Misericórdia sem amor é incompleta. Perdão sem amor é incompleto. Benignidade sem amor é incompleto. Compaixão sem amor é incompleto. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o que dá o molho na brincadeira. O amor é maior do que os dons. O amor é maior do que os mistérios. O amor é maior do que a profecia. O amor é maior do que a fé e a esperança. Está lá em 1 Coríntios 13. O amor é um sentimento soberano e independente. Paulo diz em 2 Coríntios 12:15, ainda que sendo menos amado, amando-vos cada vez mais. O que Paulo está dizendo? O amor que eu tenho não depende do seu amor. Você pode me odiar, você pode não gostar de mim, mas eu amo você cada vez mais. O amor é um sentimento soberano e independente. O amor é a expressão máxima do caráter de Deus. 1 João 4,8 diz, Deus é amor. O amor é a expressão máxima da graça de Deus. João 3,16, o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os dois principais mandamentos estão baseados no amor. Amar a Deus e ao próximo. Olha o sentimento que tem que dominar o nosso ser. É o amor. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz a vida toda? Ame. Você quer ser feliz por um momento? Se vingue. Retribua com mal a quem te fez mal. Agora você quer ser feliz a vida toda? Ame! É o amor, irmão. Nós não temos saída. E o amor que a Bíblia nos fala não é o amor da carne, não é o eros. Não é o amor dos relacionamentos familiares. É o amor ágape.
É o amor de Cristo. Eu tenho que amar com o amor de Cristo. O amor que não busca seu interesse. O amor de sacrifício. O amor que não se porta com nenhuma leviandade. O amor que não vai buscar nada em relação a mim, mas em relação ao outro. O amor que suporta tudo. O amor que perdoa inimigo. Que dirá um irmão que nos faz mal? Que amor é esse? Sobretudo guarda os teus sentimentos, porque deles provém as saídas da vida. São eles que vão conduzir a sua vida. Agora escute o que eu vou te falar aqui na minha conclusão. Só para lembrar para você, não esqueça, número 1, é daqui de dentro, é daí de dentro, que contamina você e contamina os de fora. O que sai da boca. Não se esqueça. Não se esqueça. Não se esqueça. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração e perverso. Quem o conhecerá? Deus, que esquadrinha os corações. Cuidado. Cuidado de você confiar nos seus sentimentos e na sua intuição. Muito cuidado. Cuidado por você se firmar no teu conhecimento. Muito cuidado. Terceiro, como é que Deus olha o homem? Você lembra lá em 1 Samuel 16, quando Deus manda o sacerdote, o profeta Samuel ungir um novo rei, e ele pensa que é um, ele pensa que é outro, aí Deus vai dizer para ele: ô Samuel, não é nada disso aí não. É que o homem vê a aparência. Deus vê o coração. Coração. O que o texto está dizendo? Que o olhar de Deus é tridimensional. Deus não olha o teu botox. Deus não olha os teus cabelos. Deus não olha a tua aparência bela. Deus não olha esse corpo formoso. Deus não olha a roupa bacana que você tem. Quando Deus olha para o ser humano, Ele olha de maneira tridimensional. Isso é, Deus sempre quando olha para o ser humano, Ele vê mente, vontade e sentimentos. Por isso que ninguém engana a Deus. Porque o ser humano tem a capacidade de maquiar suas emoções. O que é um artista? É alguém que se passa por aquilo que não é. E eu e você ficamos tão empolgados com certos filmes que parece que o filme é uma realidade. Quando o camarada está fazendo um papel daquilo que não é. Então o ser humano tem essa capacidade fenomenal de maquiar emoções, de maquiar seus sentimentos, suas ações e reações. Aí por isso que Deus não se impressiona com a altura do teu glória a Deus. Deus não está impressionado porque você dá bom dia em língua estranha. De tão espiritual que você é. Deus não se impressiona com esse negócio. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele não olha essa capa. Ele olha a essência do ser. E é por isso que Salomão, entendendo desse negócio, está falando: olha, é melhor você guardar a tua mente, os teus sentimentos e a tua vontade. Porque Deus, quando está olhando para você, Ele só olha nessas dimensões. O que você pensa, o que você deseja e quais os sentimentos que te dominam. É por isso, irmãos. É por isso. Por Deus não se impressionar com aparências. E Deus também não se impressiona com momentos. É por isso que o trono de Jesus veio de Davi. Porque se Deus se impressionasse com uma atitude errada, Jesus não viria do trono de um adúltero e homicida. Não pertenceria à genealogia de Jesus uma prostituta chamada Raabe.
Nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, numa capa de religiosidade, dentro dela cheia de maldade, cheio de pensamentos maus, um coração travado. E Deus está olhando. Chega o outro, o pecador, cheio de defeito, mas você não vê, mas Deus vê. O cara está gemendo, chorando, dizendo: Deus me ajuda, Deus me dá força, Senhor me dá poder para me vencer isso, me ajuda, isso tem sido uma tortura para mim, Senhor. E Deus está, e o outro está lá, igual os fariseus: eu sou espiritual, o meu nível, e Deus está dizendo: você não é nada. É a história do publicano e do pecador. O publicano: não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu guardo isso, eu guardo aquilo, eu temo isso, mas aqui Deus está olhando para a cara do cara. Esse pecador aí, nem olha direito para Deus. Sou um desgraçado, eu sou um miserável, se não for a graça de Deus, é esse aí, justificado é esse. Esse aí desceu justificado. Deus olha para dentro. Deus olha para dentro. Deus olha para dentro. Agora presta atenção que eu vou te falar, e aqui vem a minha palavra final. O que você aprende, o que você vê e o que você ouve, determina sobre o que você pensa, o que você deseja e o que você sente. O que você aprende, o que você vê e o que você ouve, determina sobre o que você pensa, o que você deseja e o que você sente. Então, tem umas perguntinhas aqui para encerrar a mensagem. A primeira: o que você tem aprendido ou o que você está ensinando? Você está aprendendo com quem? O quê? Com quem você está aprendendo? Com as calúnias e difamações das redes sociais? Com os famosos anônimos, que se não tivesse rede social ia ser só anônimo? Porque só é famoso por causa da rede social, não fizeram porcaria nenhuma por nada. Com quem você está aprendendo? Com os devassos desse mundo? Com os levianos desse mundo? E a pergunta aqui é para os pais: o que vocês estão ensinando para teus filhos? Porque o que você aprende determina sobre o que você pensa, o que você sente e o que você tem vontade. O que os senhores estão ensinando? Provérbios 9:9: instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar. O que os pais evangélicos estão ensinando a seus filhos, crianças e adolescentes? E eu estou batendo nessa tecla aqui com força há muito tempo. O que é? Quem é que está instruindo teus filhos? Teus filhos passam 5 horas por dia com professores devassos que não temem a Deus e com colegas que não sabem o que é temer a Deus. Só que na casa deles, você não é capaz de abrir a Bíblia para impregnar a palavra. Você não é capaz de orar, você não é capaz de trazer para a igreja. E como você é um preguiçoso, não vem para a escola dominical. Porque acordar às 6 horas da manhã para ir para o trabalho, você vai. Mas acordar às 8 para vir para a igreja 8:30 não dá. E depois, porque é um sacrifício, não é? E depois você vai passar a vida toda no sacrifício de orar pela madrugada para teu filho vir para a igreja. Porque você não quer acordar cedo para ensinar teu filho na igreja, depois passa as madrugadas chorando para ele voltar para a igreja. O que estamos vendo? Salmo 101, versículo 3. Não colocarei coisa má diante dos meus olhos. A casa dos crentes e de muitos membros da ADVEC está lá toda noite. Adultério, homossexualismo, bandidagem, assassinato, dar golpe nos outros. Está lá dentro da
tua casa. E é por ali que o diabo entra para fazer uma roça. Lá na TV da tua casa. De muitos crentes e muitos que estão aqui olhando para minha cara. O que você está vendo, o que você vê, determina o que você pensa, o que você deseja, o que você sente. Um monte de crente noveleiro. Um monte de crente agora tá fácil. Eu já fiz a minha inscrição, então toda semana ele vê 3, 4, 5 filmes. Netflix. Graças a Deus. É porque eu não sei mesmo. Não tenho tempo para isso. Mas tem crente que está lá. E toda semana, porque paga, tem que ver uns 5, 6 filmes. E só comendo comida podre o tempo inteiro. Aqui, ó. 2 décimos de segundo o que você vê para uma informação chegar no cérebro. 2 décimos de segundo entre o que você vê para chegar no cérebro. Davi viu, desejou a mulher. Ele viu, desejou. É 2 décimos de segundo. E o diabo sabe muito bem disso. Aquela tua filha adolescente que senta do teu lado para ver a novela, né? Legal, né? Bacana, né? O final dela é sempre a mesma coisa. Está lá os crentes. Horas e horas. Horas e horas, horas e horas, horas e horas, horas e horas. Eu estou falando aqui, meu irmão, sabe por quê? Eu já disse para vocês e vou repetir para essa amadíssima igreja. Deus não vai me cobrar por omissão. A mim não. Eu não. Não. Eu não serei cobrado por Deus para Deus dizer: você foi um líder omisso, você não instruiu meu povo, você não alertou meu povo, você não mostrou os perigos, você não mostrou o pecado, você não chamou a atenção, você não confrontou a vida deles. Eu não. Aí é o que acontece? Quando Deus levantava profetas na nação de Israel, você tem que entender a leitura. Porque o senso de justiça de Deus, a justiça de Deus é perfeita. Então, quando Deus levantava um profeta no meio de Israel, entre tantas coisas que Deus estava fazendo, era o seguinte: como esse povo é duro, como esse povo não me ama, como esse povo não quer me obedecer, eu vou dar uma chance já sabendo o que está no coração deles, para eu poder exercer a minha justiça contra eles. Deus levantava um profeta para dizer: vocês estão pecando, vocês estão errando, e o povo não estava nem aí. E depois o coro comia, o pau cantava, porque dizia assim: eu estou sendo justo. Então, senhores, o meu temor é o seguinte: eu estou falando coisas aqui para a igreja, e aí tem gente que vai sair desse culto, vai acabar o culto e vai continuar a mesma coisa, porque o coração é duro, é insensível, vai continuar a mesma coisa do mesmo jeito. Mas aí Deus vai dizer: amanhã acontece uma coisa aí, eu te avisei. Eu usei o anjo da igreja para te alertar. É isso aqui que você tem que entender, meu irmão. Eu não vou lá na tua casa desligar a televisão, não. Eu não vou lá na tua casa controlar o smartphone que está na mão do teu filho, não. Eu não vou lá na tua casa controlar o tablet e não vou inventar um programa. Atenção, eu tenho um programa sofisticado, feito na NASA, que só em saber seu nome eu consigo controlar o seu computador e as suas redes sociais para saber o que você está acessando. Eu agora vou saber. Eu não estou nem aí, eu não estou aqui para controlar nada. A vida é de vocês, a casa é de vocês. Eu tenho um limite. Eu não tenho autoridade para me intrometer na vida de ninguém. Eu fui chamado para dar um conselho. Eu fui chamado para orientar, mas eu não tenho poder de intromissão.
Eu não tenho poder de determinação sobre a casa de ninguém. Mas, rapaz, poder e autoridade para te alertar, meu filho, eu tenho e estou usando aqui essa noite. O que estamos ensinando ou aprendendo? O que estamos vendo? E o que estamos ouvindo? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. O que estamos ouvindo agora? Uma igreja de um cantor. Uma igreja de um cantor. Ele não canta mais aqui. Já mandei e-mail para todo mundo cansar. Aqui ele não canta. Acabou. No meio do culto, uma música profana, ímpia. Isso é um evangelho? Sabe? É um evangelho sem graça, não é o evangelho da graça. É um evangelho sem graça. Antigamente ele sabia o que Deus queria da vida dele. Agora ele é obra do acaso. Certo? Ok. Olha o que esse povo está ouvindo. Olha o que esse povo está ouvindo, gente. Olha o que esse povo está ouvindo. Querido, eu vou mostrar para você. Porque Deus, Ele se mantém. Eu vou terminar minha palavra. Olha aqui que coisa interessante. Só escuta. Para não ficar curioso, para não abrir a Bíblia, olha aqui para mim, pronto. Porque tu não tem 2 processos mentais, depois eu digo onde está. Escute, escute, escute. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí começa. Primeiro, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Sabe o que significa isso? Você vai ser abençoado independente do lugar. 2, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Uma produtividade abençoada. 5, terceiro, versículo aqui 5, eu digo onde é que está. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Ele está falando que a casa vai ser abençoada. São equipamentos da casa. 4, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Abençoado dentro e fora da casa. 5, versículo 7. O Senhor entregará teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Vitória sobre todos os inimigos. Ainda tem mais um detalhe. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Isso é, o inimigo ataca em bloco e planejado, mas foge estabanado. 6, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Abençoado em todos os aspectos pela vida, pela soberania de Deus sobre a sua vida. 7, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares no seu caminho. Será povo de Deus. 8, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, respeito e reconhecimento pelos outros. 9, o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais, te dá prosperidade material total. 10, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo. Até aqui a primeira parte. Bênção em todo o tempo, chuva, colheita, a boa mão de Deus o tempo inteiro. A segunda parte, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Todo mundo quer isso aqui. Vai sobrar de tanta prosperidade. E a última, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
cauda, e estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. O Senhor vai te colocar em posições elevadas de importância, de honra, de hegemonia, de supremacia e de superioridade. Agora escute isso aqui. Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, escutem, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28 e capítulo 31. Eu termino dizendo, olha lá, isso aqui é Antigo Testamento. Mas olha o princípio que Deus utiliza, está lá no Novo. Apocalipse 2 e 3, 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem alguém aqui me escutando essa noite? Tem alguém aqui me escutando aqui essa noite? Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. Guarda a tua mente, guarda a tua vontade, guarda teus sentimentos, porque deles provém a vida. Ô povo da Devec, não podemos brincar. Os dias são maus. Satanás está dando a última cartada dele no planeta Terra. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem. Meu irmão, os dias são muito difíceis. Há uma expectação, você percebe, eu sei que não é uma coisa que só eu, há uma pressão diabólica, infernal. Você sente uma pressão, você sente que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Qualquer um pode falar qualquer coisa que ninguém se importa. Se um pastor se posiciona, você vê o ódio estampado nas pessoas. Há um ódio à igreja, há um ódio ao povo de Deus. Há um ódio, sabe por quê? Porque nós não somos daqui. O apóstolo Pedro diz, eu falo a peregrinos e a estrangeiros. Ei, estamos de passagem aqui. Queridos, aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lugar, estamos de passagem aqui. Não ame as coisas desse mundo, use aquilo que for útil, aquilo que for bom, aquilo que for bênção, mas não ame nada. Não ame casa, não ame carro, não ame posição, não ame roupa, não ame emprego, não ame nada dessas coisas, porque nós estamos aqui de passagem, porque aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos seguir em frente, não vamos permitir que essas coisas tirem Deus da nossa vida e que percamos o alvo, porque a qualquer hora Jesus vem. Guarda a tua vida, guarda a tua mente, guarda teus sentimentos, guarda a tua vontade e você vai ser muito bem sucedido. Deus vos abençoe. A igreja de pé.